Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja aproveitando bastante as minhas experiências que eu tenho contado para você, as coisas da minha vida, da situação na qual eu passei, que eu estava no fundo de poço, desesperada, abandonada, sem recursos nenhum, depois de uma separação, né? E Deus me resgatou. Deus, ele me mostrou o caminho, me tirou daquele fundo de poço, e hoje eu compartilho com você algumas coisas que aconteceram comigo no decorrer dos meus vídeos. Eu vou me lembrando, eu vou falando sobre a minha infância, sobre o momento que eu fui abandonada, sobre o que eu fiz depois, para ver se isso te ajuda de alguma forma, para você entender que isso tem um fim, sim, tá? Que esse fundo de poço tem um fim, que Deus, ele faz a parte dele como sempre ele fez e sempre vai fazer, mas que você também tem que fazer a sua parte, assim como eu fiz a minha também. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, antes de falar, né, eu sempre gosto de falar que no meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu acredito na restauração de casamento, eu creio que a família é um projeto de Deus, eu creio que Deus, ele odeia o divórcio, eu creio que Deus, ele, quando institui uma família, ele quer que essa família, né, essa família, ela produza frutos, ela multiplique, que o casal, ele tenha uma vida, né, com ele, junto com ele, porque o casal, na verdade, é um cordão de 3 dobras, e que essa família, né, apesar dos intempéries da vida, né? Deus, ele quer que essa família continue a prosperar, continue a viver juntos, né? O casal e junto com os filhos também, né? Mas eu acredito também que antes dessa restauração, né, que muitas pessoas desejam, antes dessa restauração existe a restauração pessoal, foi a que Deus fez comigo. E isso eu compartilho com você todos os dias aqui no meu canal. Eu sou a favor do casamento, eu entendi depois dessa separação a importância que a família tem para Deus. Então, assim, hoje eu compartilho com você aquilo que Deus fez na minha vida. E hoje eu gostaria de começar a falar com você sobre a palavra de Deus. Eu vou já falar sobre o nosso assunto central, mas eu sempre gosto de trazer para você uma referência bíblica, porque se não for o Senhor que for te ajudar nesse período, não adianta você buscar ajuda em ninguém. Tudo vai ser em vão, porque vai ser uma coisa assim temporária, né? Então eu quero compartilhar com você logo aqui do versículo 1 ao 4, que está no Salmo 40. Talvez você conheça, porque esse salmo fala sobre paciência, né? Esperar no Senhor, né? Mas eu quero ler para você mesmo assim, sabendo que você já conhece. Eu creio que você conhece a palavra de Deus. Se não conhecer, começa a mergulhar na palavra de Deus. É o conselho que eu sempre falo para as pessoas. Vamos lá. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Verso 2. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs segura, né? Eu gosto de falar sempre direcionada para mim, né? Ele me pôs segura em cima de uma rocha e firmou os meus passos. 3. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. E para finalizar, o 4. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Até aqui. Aqui fala sobre dependência total no Senhor, fala de que nós devemos colocar a nossa dependência nele, né? E por que eu trouxe esse versículo para você? Existem algumas feridas emocionais nas quais eu vou falar exatamente de uma, mas eu vou deixar uma entreaberto para a gente falar no próximo vídeo. Na verdade, nós temos algumas feridas emocionais que eu vou falar para você de 6 feridas emocionais principais, mas eu hoje vou falar de uma principalmente, especificamente de uma, e vou dar uma introdução da próxima. Mas antes de falar nessa ferida emocional, eu quero contar algumas histórias para você sobre a minha vida e sempre, né, trazendo a total realidade daquilo que eu vivi, né? Eu já falei em alguns vídeos atrás que... Deixa eu desligar aqui. Esse telefone sempre me interrompendo. Eu fui órfã de pai aos 4 anos de idade. Meu pai, ele, como eu falei, né, para vocês já no vídeo anterior, ele era um homem muito violento. Ele batia na minha mãe, ele batia na gente também, no caso eu e minha irmã, e ele foi assassinado. Deixa eu só virar esse ventilador um pouquinho para cá, peraí.
ele era muito violento, autoritário. Ele supria as necessidades da casa, porém ele traía minha mãe. Ele era daquele tipo de homem machista, né? E o que aconteceu? Ele foi assassinado. E no dia que ele foi assassinado, quando ele, né, voltaram com ele, porque antigamente as pessoas eram sepultadas nas suas casas, né? Deixa eu botar isso aqui que está me incomodando. As pessoas eram sepultadas nas suas casas e eu tinha 4 anos de idade. E quando ele chegou no caixão, as pessoas estavam lá, isso minha mãe me contou depois, né? Ele, antes de ser assassinado, ele saiu de casa falando que ia comprar um amendoim pra mim. Comprar bala, chiclete, alguma coisa assim, né? E hoje eu gosto muito de amendoim. Então, quando ele voltou no caixão, primeira coisa que eu fiz, eu tinha 4 anos de idade, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento do sepultamento dele. Então, segundo a minha mãe, né, a minha mãe me falou, ela também hoje já é falecida, eu me joguei em cima do caixão, né, não sei como, que eu me joguei lá e chamando ele, né? Ah, pai, me dá meu amendoim. Naquele momento, que ele não se movia, que ele não respondia, e provavelmente eu vi, né, as pessoas saindo com ele do caixão, no caixão, depois foram enterrá-lo. Eu não processei aquilo ali, né? Eu nunca imaginei que aquilo ali fosse me causar algum trauma. Passou essa história, eu cresci, eu namorei, né? Eu tive alguns namorados, né? E um deles que me marcou muito foi um que justamente foi aquele que tirou a minha virgindade, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu gosto de contar as coisas no detalhe, pra vocês entenderem o que se passa antes de um relacionamento chegar ao fim. Então esse cara eu conheci lá na minha cidade, eu sou natural do Espírito Santo, e eu conheci esse cara lá na minha cidade. Ele era militar, ele era na época 6 anos mais velho que eu, e ele, né, perdi minha virgindade com ele, e ele, muito galanteador, naquela época militar, né, na nossa cidade, quando chegava, era aquela festa, eu fiquei apaixonada por ele, uma paixão assim louca, né? E assim eu vim atrás dele aqui pro Rio de Janeiro, porque eu já queria sair de casa, porque eu brigava muito com a minha mãe, respondia muito ela, queria aquela tal liberdade, né? Que depois que a gente sai de casa, a gente se arrepende amargamente, né? Eu saí com 17 anos e a gente ficou, nosso relacionamento, né? Que já não estava muito bom, né? Ficou pior. E o que aconteceu? Um belo dia, ele pegou, arrumou as coisas dele todas. Nessa época eu estava morando com ele, e novinha, olha só que cabeça, hein? E ele arrumou as coisas dele todinha e ele só chegou pra mim e falou assim: ó, tô indo embora. E naquela hora até achei engraçado, quando eu me lembro dessa história. Hoje eu acho graça, mas na época assim foi terrível e vergonhoso, né? Eu fingi que eu desmaiei, fingi que eu estava passando mal pra poder não ver, porque ele estava tão certo de que ia. Na verdade ele já estava indo, né? Ele pegou e foi, simplesmente arrumou as coisas e foi. E quando a única alternativa que eu tinha que fazer era fingir que eu estava desmaiando, né? Fingir que eu desmaiei e fiquei ali. E a minha encenação foi tão forte que a pessoa que estava no lugar na época, tinha uma colega minha lá, não amiga, uma colega, ela passou álcool no meu nariz, ela passou vinagre, e eu sustentando ali que estava passando mal, né? E enfim, ele foi embora, levou as coisas dele todas. E depois, um tempo mais tarde, a gente se encontrou. Bem rápido, né? Mas assim, foi embora e se arrependeu, né? Naturalmente, né? Depois ele quis voltar a namorar comigo, mas eu já estava casada. E abrindo um adendo aqui, encontrei com ele depois de casado. Eu já estava com meu filho mais velho, encontrei com ele no shopping. E dei um beijo nele, ele me deu um beijo, né? Pra tipo matar a saudade, porque eu era apaixonada por ele. E né, você pode até estar achando estranho, até estar me xingando aí agora, né? Mas eu casei com meu marido sem gostar, porque eu era apaixonada por esse outro rapaz, mas só que o nosso relacionamento já não tinha dado mais certo. Mas eu não vou me ater muito nessa história com ele, porque eu quero avançar um pouquinho na história e depois eu falo um pouco mais sobre essa história com ele, né? Aí ele foi embora, né? Depois eu me encontrei com ele. A gente começou a conversar, porque na época eu estava passando por uma situação bem complicada no meu casamento.
E a única pessoa que eu lembrei foi ele. Liguei pra ele, marquei um encontro com ele no shopping, levei meu filho, que eu já tinha filho na época, né? E eu peguei e não deu em nada. Foi só aquele momento ali, nunca mais a gente se encontrou. A gente viu que realmente não ia dar mais nada. Eu não tinha nem pretensão de ficar com ele. Eu só queria matar a saudade, lembrar dos velhos tempos, aquela coisa toda, né? Mas estava casada e essa história acabou ali mesmo. Nunca mais eu tive contato com ele, né? Aí o que aconteceu? Quando eu me casei, depois que aconteceu isso, eu levei tomei um choque terrível, porque eu descobri nesse inteirinho que ele tinha ficado com uma prima minha que eu era apaixonada por ela, a gente se dava muito bem, e a gente contando, né, nessas coisas tipo do jogo da verdade, a gente contando um pro outro o que alguém tinha feito, ele acabou me contando, porque na verdade ele queria saber se eu traía ele ou não. Eu acabei contando pra eles, eu não sei se eu só fiquei com outra pessoa depois que ele me contou isso. Ele me contou que tinha ficado com essa prima minha, né? E eu tomei um choque terrível, fiquei zangada com ela, chateada com ela, e a gente ficou um tempo sem se falar, porque eu tinha tanto amor por ela, a gente era tão unida que aquilo ali foi um choque pra mim, né? E quando eu já fui pro meu casamento, eu já fui armada, não só desse relacionamento que esse cabelinho aqui, só Jesus na causa, né? Não só desse relacionamento com o Wellington, né, que o nome dele eu posso falar, né, que a gente não sabe, eu nem sei se ele está vivo ainda, mas também do relacionamento da minha mãe com meu pai, de coisas que eu já tinha presenciado, do que minha mãe vinha falando na minha mente, né, olha, não dependa de homem para nada, não deixa o homem te fazer de idiota, aquela coisa. Então a construção da minha vida, do meu ser, né, vamos dizer assim, já estava sendo construída. Então, quando eu saí desse relacionamento com esse cara, esse militar, eu já fui me casando já com esse pensamento. Eu sou 220, agora eu estou um pouquinho mais calmo. E o meu marido, né, eu falo meu marido porque o divórcio não saiu ainda, ele é meio devagar, ele é do 110, mais moroso, né? Então eu já fui fazendo, acontecendo, sendo aquela mulher forte, aquela mulher que fazia tudo, que tomava frente de tudo, era aquela que falava assim, não, deixa que eu resolvo. Gente, esse cabelinho tá me incomodando, deixa eu tampar aqui. Então, que fica aparecendo, né? Então, eu já fui casando com esse pensamento, né? E fui podando ele aos poucos, fui tomando mais terreno, fui sendo o homem da relação, fui sendo autoritária. Por quê? Porque eu quero entrar com vocês a falar sobre as feridas emocionais, né? São 6 feridas emocionais principais, mas eu quero falar sobre 2. Né? Hoje eu quero falar sobre 2, eu vou dar, como eu falei no início do vídeo, eu vou dar uma introdução para a próxima, para o vídeo não ficar muito comprido, mas entrei nesse relacionamento com meu marido dessa forma, totalmente ferida, porque meu pai já tinha me abandonado, na minha cabeça aquilo ali foi processado como um abandono. Aí depois veio esse militar que eu namorei, que foi embora. Então eu já entrei armada. E uma ferida que tem em nós, que é a ferida da traição, que ela é causada por essa questão de quando a gente é trocada, de quando a gente sente que não é valorizada. Essa ferida, ela nos deixa controladoras. Nós nos tornamos pessoas, homens ou mulheres, quando você tem essa ferida, quando você observar que tem uma pessoa que é muito controladora na relação, hoje, estando fora daquilo que eu vivi, quando eu olho, eu falei, gente, era igualzinha, os mesmos passos que eu repetia, tudo que eu fazia era igual, e eu vejo o tamanho da ferida que está na pessoa, né? Então, quando você vê uma pessoa... Gente, daqui tem que sair, em nome de Jesus, hein? Pera aí, cabelinho, vou botar aqui para baixo, que isso aqui incomoda. Então, quando você observar, quando você vê uma pessoa que é muito ciumento, no meu caso, meu marido era muito ciumento, extremamente ciumento, mas eu também tinha ciúme dele, só que o meu ciúme era meio que controlado, vamos dizer assim. O meu ciúme em torno dele era aquele ciúme assim,
tão sufocante, mas eu não demonstrava. Não sei se você consegue entender, mas eu queria saber, ditar o lugar que ele ia, o que ele tinha que fazer, se ele saísse do trabalho, mas eu não demonstrava em forma de carinho, em forma de amor, mas em forma mesmo de possessão. E quando eu fui perceber que eu tinha esse domínio sobre ele, isso foi cada vez mais crescendo, foi crescendo entre nós, e ele foi se deixando ser dominado por mim, e eu fui gostando de dominá-lo, né? Então, assim foi o nosso relacionamento o tempo todo. Eu não vou me ater muito nessa ferida da traição agora. E assim foi o nosso relacionamento o tempo todo, eu querendo mandar, eu querendo ditar, eu querendo que a última palavra fosse minha, autoritária, mandona, mas a gente ficou 28 anos assim. Então eu entendo que ele fez proveito disso, e eu também, né? Mas a ferida que eu quero deixar para você bem clara é a ferida do abandono, foi a qual aconteceu comigo quando ele saiu. Eu era, como eu falei para vocês, eu era muito dominadora e muito dona de mim, mas quando ele saiu, quando ele foi embora, a ferida que veio no meu coração foi a ferida do abandono. Então me causou uma dependência emocional, uma dependência terrível, uma dependência total sobre ele, né, em torno dele, né. Então eu até me admirei por conta disso, porque como eu era muito bem resolvida, muito bem definida em relação às minhas emoções, eu sabia muito o que eu queria, nesse momento eu fiquei muito frágil. E eu fiquei muito dependente dele sem ele saber, é claro, né? No início, quando ele saiu, eu ainda... porque eu só fui saber, na verdade, que ele estava com essa mulher 2 meses depois. Porque até então, na minha cabeça, ele tinha surtado. Olha só como a gente é ingênua, né? Então, as pessoas perguntavam, né? Vinham aqui perguntar, saber por ele. E eu falava assim, não, ele surtou, ele surtou. Só que um belo dia eu vi uma foto dele, né? Ele calculou que eu já soubesse, mas eu não sabia. E calhou de eu ver uma foto dele junto com a mulher, né? E aquilo ali foi um baque pra mim, né? Aquilo ali foi terrível. Não sei como que foi, como que você reagiu quando você soube disso, mas assim, pra mim, ainda bem que eu estava deitada, né, na minha cama, porque se eu tivesse em pé eu teria desmaiado, que foi um baque. Mas enfim, a minha dependência emocional em relação a ele foi tão grande que um pouquinho antes disso de eu saber com quem ele estava, e o pior é que ele já tinha se envolvido com essa mulher há 6 anos atrás, e a dor maior minha foi que ele voltou a ficar com ela, e eu calculei que eles não pararam de ter, né? A gente é tão ingênua, né, quando a gente está nesse período, né, a gente é tão ingênua. Então, assim, logicamente que ele não deixou de ter contato com ela, porque a pessoa tem contato com uma outra pessoa, 6 anos depois ela pega e volta, né, então não deixou de ter contato, né. Mas enfim, eu conversei com ele depois que eu soube que eles tinham surtado, porque ele já estava com a mulher. Então eu peguei e falei com ele, olha, volta para casa, vamos voltar a ter a nossa relação, e vai ser diferente, aquela coisa toda. E ele não falou de jeito nenhum onde ele estava, o que ele estava fazendo. Só que a gente vai pescando, né, mulher, ela vai pescando as coisas assim no ar. E eu já via que ele estava ele foi algumas vezes, que eu moro no interior do Rio de Janeiro, ele foi algumas vezes na capital. Então, assim, quando ele voltava, ele já estava voltando meio estranho, e falou que ia trabalhar e voltar depois de 2 dias. Aquele papo que todo mundo sabe que tem angu nesse caroço, né? Tem caroço nesse angu. Então, quando realmente eu soube, eu ainda mandei uma mensagem para ele antes de saber que ele estava com a mulher, né, mas já tinha saído de casa. Eu falei para ele voltar, ele, não, mas não dá certo, aquela coisa toda, até que por fim ele colocou a foto, que ainda não tinha a foto do perfil dele, né, estava com um desenhozinho qualquer lá que eu não me lembro. Aí ele colocou, e aquilo ali foi um baque para mim. Fiquei com uma dependência emocional terrível, e não fiquei assim entrando em contato, né? Nesse inteirinho, eu quero ressaltar isso, eu acho engraçado, né, que os homens, né, as pessoas, mulheres, homens, eles são assim, parece que é a mesma coisa, o mesmo comportamento que ele repetiu da primeira vez, ele repetiu da segunda. Ele ficava muito no celular da primeira vez, né, que ele tinha ficado com essa mulher em 2016,
Ele ficava muito no celular, e dessa vez a mesma coisa. Ele ficava muito no celular, ele ficava vigiando o celular como se fosse uma barra de ouro. Então eu ficava só sondando, eu ficava só olhando, e ele falava assim: você fica querendo pegar cabelo em ovo, fica me vigiando, aquela coisa toda. Só que ele estava fazendo, realmente ele estava, né? Mas só que infelizmente as pessoas não falam a verdade. Elas têm maior medo do que vai acontecer, até mesmo porque eu era uma pessoa muito autoritária, e provavelmente iria dar briga e confusão, e poderia até causar uma violência, né, da minha parte com ele também. Então ele ficou no cantinho dele, só comendo pelas beiradas, né? E quando ele achou que estava muito certo dele ficar lá, ele pegou e foi de uma vez. Então eu fiquei muito dependente emocionalmente dele. Eu fiquei pensando como que isso tinha acontecido. E quando ele me ligava, já sabia que ele estava com a mulher. Quando ele me ligava para a gente poder resolver questões, né, muitas questões ficaram pendentes, né, mas ele não me ligava para resolver. Ele só me ligava quando a situação apertava para ele. Então o que acontece? Meu coração disparava, eu não sabia o que eu ia falar, me dava taquicardia, coisa que eu nunca tive. E depois disso daí eu desenvolvi, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, aleluia, Jesus, essa síndrome do pânico passou, essa ansiedade. Eu tive até crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na minha vida. Quando a gente infelizmente passa por isso, né, muitas doenças psicossomáticas surgem. Coisas que eu nunca tive na minha vida, depressão, eu sempre meio que debochava das pessoas. Quando as pessoas falavam que tinha depressão, eu falava assim: gente, duvido, depressão, isso aí é falta do que fazer, isso aí como a maioria das pessoas falam, né, infelizmente, sem conhecer. Um tanque de roupa suja resolve. Eu era desse tipo, né? Porque eu nunca tive depressão, nunca tive tempo de ter depressão, de tanto que eu trabalhava, de tanto que eu corria, fazia meus corres, né? Como diz as pessoas, né? Então, nesse tempo eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, ansiedade. Quando ele ligava pra gente resolver alguma coisa que era do interesse dele, meu coração começava a palpitar e eu ficava sem fôlego, eu não sabia o que falar, não sabia o que eu ia dizer, se eu ia pedir desesperadamente para ele voltar do jeito que estava. E aquilo ali foi ficando toda vez que ele ligava. E eu creio também que ele de certa forma, que é uma coisa bem estranha, ele queria saber como é que estava a situação dentro de casa, sem querer voltar e sem querer retornar para a relação, né? Mas eu acho meio louco essas coisas que acontecem, de uma parte ou de outra, né? Não só da outra parte que partiu, mas da parte também que fica, né? Porque eu sabia na minha cabeça que nosso relacionamento ele não estava bom. Eu sabia que a gente não estava bem, que a gente já não estava tendo aquela conexão do início. Eu sabia que precisava muitas coisas serem consertadas, mas a minha dependência emocional em relação a ele era tão grande, e nem ele mesmo sabia, porque eu não falava. Porque vamos dizer que praticamente eu sofri sozinha, né? Que não foi, na verdade não foi. Deus ele teve comigo o tempo todo, 24 horas, não saiu do meu lado em nenhum momento. Eu tive a ajuda da minha irmã também. Minha irmã, essa pessoa que eu cito, que eu falo que me ajudou, ela me ajudou financeiramente quase durante um ano, alguns meses, né? Quase, não sei se foi 8 meses. Por que eu falo isso? Que quando a gente está no deserto, além de vir todas essas cargas pra gente, emocionais, parece que as portas se fecham, parece que as pessoas são invisíveis, parece que a sua necessidade é tão grande de trabalhar, de se alimentar, de fazer as coisas, de voltar, fazer com que a sua vida continue, apesar de que parece que as pessoas sentem isso, parece que aquilo ali a gente exala um cheiro de desespero. E as pessoas, olha, eu fazia unha, eu fazia artesanato, eu fazia salgado, eu fazia tanta coisa, mas tudo parecia que o preço mais barato que eu colocasse, as pessoas preferiam pagar a outra. Vamos supor, se eu botasse uma coisa que valesse R$100 no serviço, a pessoa contratava o outro que valesse 500, mas não contratava o meu. Então foi assim. Mas mesmo assim, Deus foi tão maravilhoso que eu ainda consegui algumas coisas, consegui sobreviver. Minha irmã me ajudou nas minhas despesas fixas, ela me ajudou, ela me bancou, né, vamos dizer assim, nas despesas fixas. E da proporção que eu ia conseguindo arrumar trabalho, arrumar coisas, ela ia diminuindo, a gente ia combinando, né, eu combinei com ela, ia diminuindo, até que um dia, graças a Deus, que eu fiquei muito feliz por isso, ela parou de me dar o dinheiro, porque eu já não precisava mais. Mas quando a gente está nessa situação, as portas fecham todas. Mesmo assim, eu
eu fui, ela pagou a minha faculdade, eu me formei e eu fiz outros cursos por conta própria, comecei a fazer muitos cursos de graça, muitos cursinhos pela internet na área da saúde. Depois eu já consegui bancar um curso para mim, me formei em psicanalista. Hoje, como eu sempre falo, eu faço pós-graduações, faço doutorado e mestrado em psicanálise, faço outras especializações dentro da minha área, porque eu entendi que eu precisava me curar, eu entendi que eu precisava desvincular minha dependência emocional nele, porque eu não estava conseguindo viver, eu não estava conseguindo raciocinar, porque tudo que eu fazia, tudo que eu pensava estava em torno da situação que ele estava vivendo lá, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo naquele domingo, enquanto eu estava em casa sozinha, sem recurso, sem nada, o que ele estava fazendo, para onde que ele estava indo naquele sábado à noite, o que ele estava fazendo no Natal, no Ano Novo. Então a minha vida durante um ano foi isso, uma dualidade entre eu estudar, trabalhar e me dedicar à minha vida e pensar nele. Então eu ficava assim o tempo todo, essa dependência emocional terrível, até que eu fui me desvinculando aos poucos, fui vendo que não valia a pena, e foi um processo doloroso, um processo que não foi rápido, né? Eu falo que foi e às vezes que não foi, porque tem muita gente que ainda vive isso, né? Passaram-se 5 anos, 10 anos, passaram-se 3 anos e as pessoas ainda vivem isso. Eu, de verdade, eu fiquei nessa sofrência, vamos dizer assim, durante um ano. E eu não estava aguentando viver aquilo ali, porque eu precisava me libertar daquilo ali, porque eu não conseguia fazer com que minha vida fosse para frente. Então, para esse vídeo não ultrapassar muito tempo, que eu gosto que você veja as coisas rápido e você entenda o que eu quero falar. O meu recado para você hoje é sobre essa dependência emocional que nós desenvolvemos no processo do deserto. Quanto mais rápido você sair dessa dependência, quanto mais rápido você depender de Deus, segura na mão dele e leia a palavra de Deus, ela foi a minha salvação, porque através dela eu fui ver quem eu sou em Cristo, a pessoa maravilhosa que eu sou e a menina dos olhos do Senhor. Eu entendi o meu valor, eu entendi que hoje a pessoa, para ficar do meu lado, ela tem que estar junto comigo no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Ela tem que ser primeiramente um servo fiel do Senhor. Ela tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A pessoa tem que ser apaixonada por Jesus. Então, não estou dizendo que eu não quero meu marido de volta, não estou falando também que eu não quero, eu não estou falando nada disso, porque o meu canal eu falo sobre restauração pessoal. O que eu estou falando para você depois dessas feridas emocionais que eu falei para você, depois dessa história que eu contei do meu pai, depois dessa história que eu contei do Wellington militar? O que eu quero dizer para você é que você coloque toda a sua vida no altar do Senhor, toda a sua dependência nele, mergulhe mesmo que você leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não entenda nada, mas leia. E começa pelo Novo Testamento. Eu comecei o ano passado pelo Novo Testamento, porque eu já tinha lido algumas vezes assim, né, esporadicamente, salteado, né, os textos, os capítulos e os livros, mas eu definitivamente comecei a ler o ano passado, terminei o ano passado, já estou no Antigo Testamento, já quase chegando, estou no livro de Isaías, e assim, estou maravilhada, estou apaixonada por aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez com todos os seus filhos, aquilo que Deus pode fazer, e somente Ele pode curar, tirar, arrancar essa dor que está no seu coração, porque se Ele não fizer isso, não adianta você querer desvincular a sua dependência emocional, as suas dores, as suas feridas, isso tudo é em vão. Se alguém te prometer isso, se alguém falar que tem uma fórmula mágica para te dar, não acredita, isso é enganação de Satanás, porque a única verdade, a única coisa que você pode acreditar está aqui, ó, na palavra de Deus, tá? E você também tem que fazer a sua parte, evitando contato. Se você não consegue ter uma conversa, um diálogo bom, evita o contato, evita de ficar vendo, evita de ficar falando. Eu sei que isso tudo falando parece assim, eu não consigo. Você pode falar, Roberta, eu não consigo. Mas se você colocar a sua vida no altar do Senhor, se você colocar toda a sua dependência nele, você consegue, porque eu consegui. Hoje eu estou aqui para falar para você, a melhor coisa que tem na face da terra é quando a gente descobre que a única pessoa que a gente tem que viver ligadinho 24 horas é Deus, porque Ele nos guia, Ele nos orienta em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Então não se iluda, tá? Não se iluda.
E vou deixar aqui uma dica de livro para você, como eu sempre faço. Se você quiser ler, se você quiser saber mais sobre alguns assuntos, sobre feridas emocionais, mas que isso seja a sua segunda opção para você aprender, mas que o livro seja, a Bíblia seja o seu livro de cabeceira. Amém? Até o nosso próximo encontro, e no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre as feridas emocionais. Até a próxima. Tchau, tchau.